Olá, que a paz do Senhor seja com você. Eu sou a Miriam Chaves, mentora na comunidade Curada para Sempre, e esse é mais um quadro Crônicas de Mulheres Curadas para Sempre, onde eu venho aqui trazer mais um testemunho poderoso, maravilhoso da glória do Senhor, daquilo que o Senhor fez na vida dessa mulher e pode fazer na tua vida também, amém? Acompanhe comigo esse relato emocionante daquilo que o Senhor fez e ainda tem muito mais para operar na vida dessa serva, amém? Vamos juntos ler esse relato emocionante. A paz do Senhor, meu nome é Maria Aparecida. Não estou participando muito do grupo, interagindo aqui, porque meu marido nunca saiu de casa. Meu deserto sempre foi em casa. Ele está desempregado. Hoje saiu, então eu vou aproveitar esse tempo. Mas graças a Deus, semana que vem começa a trabalhar, glória a Deus. Ele tem uma revolta com Deus. Muitas vezes tive que orar escondida. Mas quero compartilhar com vocês um pouco do que Deus já fez na minha vida. Passei por momentos difíceis, mas hoje o meu marido já mudou muito. Não sai mais sem mim, acredito que não traia mais. Só peço a Deus que o salve e o liberte do vício do álcool. Temos 23 anos de casados. Nossa felicidade durou apenas um mês. Começamos com uma casinha velha e uma bicicleta. Ele trabalhava, mas não ganhava muito bem. Por isso queria que eu trabalhasse logo que casamos, porém no primeiro mês descobri que estava grávida. Ele ficou muito revoltado, me humilhou durante toda a gravidez. Chorei muito. Ele saía todos os fins de semana com os amigos e me deixava sozinha. Nossa primeira virada de ano, depois de casados, ele passou com os amigos e eu chorei a noite inteira. Passou um tempo, a nossa filha nasceu. Quando ele viu ela, chorou e se arrependeu. Glória a Deus. Porém, continuou rude comigo, grosseiro e continuava a sair sozinho. Eu tinha muita dependência emocional. Por medo de perdê-lo, aceitava tudo calada. Quando a nossa filha completou 6 meses, comecei a trabalhar na mesma empresa que ele trabalhava. Nosso casamento nunca foi bom. Ele cada vez mais frio comigo. Quando nossa filha completou 9 meses, começou a ficar doente. Tinha vômito e diarreia constante. Começamos a levar ela no médico direto e não descobriram que ela tinha. Colocavam soro e ia para casa. Mas depois de alguns dias tudo voltava. Até quando ela completou 3 anos. Meu Deus. Ela estava muito magra, pois vomitava muito. Nosso salário não sobrava nada, pois nós pagávamos o plano de saúde e remédios para ela, porém nada resolvia. Certo dia, fui levar ela para pesar em um posto de saúde, pois era obrigatório para as crianças. Onde nós morávamos, nós tínhamos que pesar as crianças da nossa região. A enfermeira disse que se eu não fizesse com que ela ganhasse peso em um mês, ela me denunciaria para o juizado de menores, porque achava que eu não alimentava ela. O meu chão se abriu. Fiquei desesperada. Na empresa que nós trabalhávamos, eu conheci uma moça que falava de Jesus para mim e dizia que Jesus curava, que Jesus salvava e libertava. Ela dizia: Jesus cura, salva e liberta. Então, diante dessa situação, com o casamento fracassado e a filha doente, eu resolvi buscar a solução em Jesus. Reconheço hoje que errei, pois aceitei Jesus pelo que Ele podia me dar, não pelo que Ele era e pelo que Ele fez por mim na cruz. Mas sei que Ele me perdoou. Mesmo assim, depois que comecei a caminhar com Jesus, tudo mudou. Glória a Deus, aleluia, Jesus é lindo. No caminho para o hospital, tinha um moço sentado no chão comendo papel. Parecia uma pessoa especial e eu achava que ele não falava porque não pedia comida nem dinheiro. Aquilo me cortava o coração, pois eu tenho 2 irmãos especiais. Mas a gente não tinha muito. O que sobrou do salário foi R$ 10 apenas. Eu falei para o meu esposo que ia comprar um lanche para nossa filha e para ele, porque se nós dessemos o dinheiro, ele não saberia comprar. E nós não tínhamos muito, então tive que dividir. Mas quando dei o alimento àquele moço, ele abriu um sorriso e falou perfeitamente que ia guardar para depois porque não estava com fome. E foi nos abençoando enquanto nós íamos andando. Ficamos pasmos. Não entendemos na hora, mas depois disso Deus começou a abençoar nossa vida financeira. Então aprendi que era Deus nos provando o coração. Depois nunca mais vimos Ele lá. Me arrepio até hoje ao lembrar. Depois disso me indicaram um pediatra em Criciúma, Santa Catarina. Morávamos em Forquilinha, Santa Catarina. Esse médico logo percebeu que o que ela tinha podia ser doença celíaca, intolerância a glúten.
encaminhou para um especialista, os exames confirmaram. Então a indicação era dieta. Tiramos o glúten, ela começou a ganhar peso, paramos de gastar. Nossa vida financeira começou a encaminhar. Porém, meu marido na mesma, me tratava mal e continuava saindo com os amigos. Eu ia para a igreja e ele para as festas. Passado um tempo, sofri um acidente no trajeto para o trabalho, fiquei sem andar por uns 2 meses. Comecei a depender dele para ir para a igreja. Até então eu ia a pé. Nesse tempo já tínhamos conseguido comprar um carro, mais simples, mas já era uma bênção. Teve um dia em que ele esqueceu de me buscar, fiquei muito chateada. Tive que voltar a pé de muletas, calejando as mãos. Então falei em voz alta que enquanto não voltasse a andar, não ia mais no culto. E o inimigo se aproveitou. Por isso, muito cuidado com as palavras. Logo fui desanimando, perdendo a vontade de ir na igreja. Passou um tempo, voltei a andar, mas não tinha mais ânimo para ir. Então, Deus usou uma irmã para falar comigo. Ela foi na minha casa e disse que teve um sonho, que nossa mudança estava em cima de um caminhão, e eu chorava muito. Só que não dei ouvidos, achei que era só um sonho. Eu nem pensava em me mudar. Passou um tempo, eu esqueci do sonho e meu marido veio com a ideia de mudar para perto da minha mãe. Nesse tempo que eu estava sem andar, fiquei uns 20 dias na casa da minha mãe e deixei ele sozinho. Um grande erro. Mas a cada semana eu ia para casa e ele demonstrava muito carinho, dizia estar com saudades. Então eu gostei e voltava para minha mãe, que morava em Araranguá, Santa Catarina, dava uns 40 km da minha casa. A gente só se via fim de semana. Então ele começou a querer mudar para perto da minha mãe, porque tinha transporte para o nosso trabalho de lá. Eu tive alta, voltei a trabalhar, até que resolvi mudar. Passou uns dias, peguei carta de mudança da igreja que eu congregava, porém já não estava indo e não queria levar na igreja que ficava perto da minha mãe. Mas Deus é tão misericordioso que usou uma vizinha da minha mãe para me convidar e ela insistia. A minha mãe não era crente, ninguém da minha família, aliás. Então eu dizia para a irmã que estava cansada e dava desculpas. Eu congregava na Assembleia de Deus, meus cabelos já estavam na cintura ao comprimento. Eu olhava no espelho e pensava, o que adianta ser crente com esse cabelo comprido, se enquanto eu vou para a igreja meu marido vai para as festas? Porque eu achava que eu já era boa pessoa, fazia tudo certo, que quem precisava mudar era ele. Gente, isso aqui é muito forte, sabe? Eu falo muito. Nós sempre achamos que nós somos a santa e quem deve mudar é só o outro. Quando nós deveríamos olhar para nós mesmas e buscar a nossa libertação, a nossa transformação, que através de Cristo, reluzindo em nós a sua luz, todos os outros ao nosso redor serão alcançados. E aqui vocês vão ver o que Deus fez na vida dessa mulher. Mas a irmã insistiu tanto que me convenceu. Então, quando fazia exatos 30 dias que me mudei, fui e levei a carta. Isso num domingo. Olha só isso, olha o que aconteceu. Ela já foi para a igreja no domingo levando uma carta de mudança da sua igreja antiga. Na quinta-feira, meu marido disse que o meu Deus era tão forte que ele não conseguia mais mentir e confessou estar apaixonado por uma mulher do trabalho. Nós trabalhávamos em turnos diferentes. Eu nunca percebi. Meu Deus, mais uma vez meu chão se abriu. Eu tremia. Passei a noite em claro, mas não chorava. Só chorei quando entrei no ônibus para o trabalho. Eram 40 minutos de viagem. Chegando lá, sequei as lágrimas e fui trabalhar. Que dia terrível. Mas eu amava tanto ele, era uma dor de luto. No primeiro momento quis separar. Mas Deus começou a falar comigo para não separar. Usava pessoas que eu nunca tinha visto para falar para mim não desistir. Deus começou a falar comigo para fazer campanhas, jejuns e principalmente orar pela mulher estranha. A princípio fiquei com muita raiva dela. Ela me enfrentava, me humilhava, como se ela fosse a esposa. Eu pedi a Deus que fizesse justiça. Certo dia entrei no ônibus para ir para casa. E lá estava um moço que eu nunca tinha visto, sentado ao lado do único lugar que tinha vago. Então sentei ao lado dele meio envergonhada, porque pela minha criação, uma mulher casada não podia sentar do lado de um homem. Mas como só tinha aquele lugar vago, não tive opção. Logo ele perguntou por que eu estava triste. E eu falei que estava com os problemas. E sabe o que ele disse, gente? Isso é muito forte. Muito forte. Ore por ela. Peça para Deus colocar outro homem no caminho dela. Olha o que esse homem
disse para ela, sentado num banco de um ônibus do lado dela, quando ela voltava para sua casa: por que você está triste? E ela falou: estou passando por uns problemas. E sabe o que ele respondeu? Ore por ela, peça para Deus colocar outro homem na vida dela. Meu Deus, meu Deus. Pensei, como ele sabe o que estou passando? Já contaram a minha vida para ele? Pensei que era um funcionário novo, porém no outro dia ele não estava mais no ônibus e tinha bastante lugares vagos, mas não me atentei a isso, porém fiz o que ele disse. Comecei a orar por aquela mulher e de repente meu marido pede as contas do serviço, mas ele ainda foi atrás dela. Só que ela dispensou ele e dentro de um mês ela arrumou outro. Passou um tempo, ela teve leucemia e faleceu. Essa parte aqui, gente, eu falo com dor no coração. Eu relato isso com tristeza na minha alma, porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos e libertos. Deus não deseja que morramos no pecado, sabe? Eu falo isso com muito temor, porque às vezes nós queremos só a justiça de Deus e nós não oramos pela salvação, pela libertação dessas pessoas, quando deveríamos orar dessa forma, para que o Senhor tenha compaixão delas e as salvem também. Lembrei que eu havia pedido justiça, mas me arrependo. Se eu soubesse que ela estava doente, teria ido até ela e falado que perdoei ela. Mas só fiquei sabendo muito tempo depois. Eu entendi que Deus permitiu tudo isso para me ensinar a perdoar. E aquele moço no ônibus, Deus me fez voltar naquela cena e me fez ver que era ele, pois o ônibus nunca esteve lotado. E se não fosse assim, eu nunca sentaria ao lado dele. Isso veio no meu pensamento. E eu senti um arrepio da cabeça aos pés. Como Deus é misericordioso. E eu pensando que estava sozinha. E durante essa busca pelo meu casamento, Deus foi acrescentando a minha fé. Ouvia testemunhos na igreja de cura. Comecei a buscar também pela cura da minha filha. Comecei a louvar ao Senhor. Quando ela completou exatamente 5 anos, ela foi curada pelo Senhor Jesus. Hoje já está com 22 anos. Come de tudo. Tudo que tem glúten, gente. Deus curou, Deus fez a cura completa, aleluia! Deus é lindo demais. Para honra e glória do Senhor, não tem reação nenhuma quando ela come glúten. Temos outro filho que está com 9 anos hoje. Quando a nossa filha completou 13 anos, ele nasceu. Meu deserto durou 13 anos com ele em casa, pois ele queria viver como solteiro. Começou a mudar depois que o nosso filho nasceu. Deus é fiel, irmãs. Mas minha vitória será completa quando ele tiver um encontro verdadeiro com Jesus. Espero em breve poder concluir esse testemunho no nome de Jesus, amém? Gente, que história emocionante. Aqui tem muitas chaves, eu não sei se você percebeu. Aqui ela fala sobre o poder das palavras, eu falo muito sobre isso. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de declarar palavras de morte. Declare a sua boca, pode gerar vida. A Bíblia diz em Provérbios, na sua língua está o poder da vida e da morte. O que você tem profetizado sobre a sua casa, sobre o seu marido? Gente, aqui também fala muito sobre oração e jejum, é algo que eu prezo muito, é algo que nós fazemos muito no grupo. E de ontem para cá eu já recebi mais 2 relatos de testemunhos de que o Senhor restaurou 2 casamentos, 2 famílias restauradas através de jejum e oração. Esse é o segredo, uma busca incessante por Deus pela face dele, jejum e muita oração, o Senhor pode fazer. Aqui nós temos um testemunho de cura, de libertação, de salvação. Outra coisa que me impactou, que foi o que Deus fez na minha vida. Ela não precisou buscar provas, o Senhor trouxe aquilo que estava em oculto à luz, através da busca dela constante por Jesus. O marido dela declarou com a própria boca, sem ser crente, sem ser cristão ainda, sem ser liberto: o seu Deus é tão forte que eu preciso confessar para você. Vocês estão entendendo o poder de Deus sobre a vida, a influência de Deus? Quando se tem oração, tem jejum na vida de uma pessoa, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Continue firme, orando, buscando para o Senhor fazer na sua casa. Eu creio no nome de Jesus que eu vou voltar aqui para contar o testemunho de libertação e salvação da vida desse homem. Eu vou relatar para você. Eu vou vir aqui contar que a Maria Aparecida teve o seu marido liberto no nome de Jesus e salvo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Então grave esse testemunho na sua memória, porque eu tenho certeza que eu vou vir aqui relatar sobre isso. Fica aí, porque agora eu vou postar aqui, vou compartilhar aqui nesse mesmo vídeo o áudio dela mesmo relatando esse testemunho, dela contando mais detalhadamente, para você ver como Deus é fiel.
não deixe de ouvir o testemunho dela mesma contando isso que Deus fez na vida dela e pode fazer na sua vida, na sua casa também. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Que você possa ouvir isso e ser transformada, ter uma nova fé ativada em você para que você não venha desistir, tá? E se esse testemunho falou algo com você, te deu alguma chave para que você venha mudar a partir de hoje algum comportamento que você não fazia, algum posicionamento, comenta aqui embaixo o que que isso mudou na sua vida e como você vai agir agora, a partir de agora, amém? Que o Senhor possa abençoar você e a sua casa. Eu declaro que você e a sua casa são livres no nome de Jesus. Eu declaro que você e a sua casa servirá ao Senhor Jesus. Amém? No nome de Jesus. Seja abençoado por esse testemunho. Fique até o final e ouça esse relato pela própria Maria Aparecida daquilo que o Senhor fez na vida dela. Amém? Vamos juntos pelo Rei e pelo Reino. Olá, hoje estou gravando este áudio para contar o testemunho da minha salvação, a forma que o Senhor me chamou. Antes de iniciar o testemunho, quero deixar uma palavra que está em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Me chamo Maria Aparecida Nunes Pereira, nasci em um lar católico. Cresci em Araranguá, Santa Catarina. Me casei aos 19 anos e fui morar em Forquilinha, Santa Catarina. Engravidei no primeiro mês de casada. Meu esposo não aceitava, pois tinha feito outros planos. Passei a gravidez chorando. Meu esposo começou a sair com os amigos todo fim de semana. Voltava para casa com o dia amanhecendo. Até que nossa menina nasceu. A chamamos de Emily, até então perfeita para a glória de Deus. Quando meu esposo viu o rostinho dela, se arrependeu, me pediu perdão por não ter aceitado a gestação. Quando ela completou 6 meses, comecei a trabalhar fora e, com o coração partido, tinha que deixá-la com uma vizinha. Logo que ela completou 9 meses, começou a ter sintomas de virose, vômitos e diarreia. No início acontecia uma vez por mês, depois passou a ser semanal e começou a luta. Levávamos ela ao pediatra e ele dizia que era virose. Mandava colocar soro na veia e isso virou rotina. O tempo foi passando e nós, todas as semanas, tínhamos que levá-la ao hospital. Às vezes dava um intervalo maior, dependendo do que ela comia. Nosso salário não sobrava para nada, era remédio, luz, água e a comida básica. Mas graças a Deus nunca faltou alimento. Nesse período de idas e vindas ao hospital, naquele caminho entre a rodoviária de Criciúma até o Hospital São José, tinha um mendigo, ou parecia ser. Ele ficava sentado no chão, sorria para a gente, com poucos dentes na boca. Me lembrava muito os meus 2 irmãos especiais. E eu pensava, os meus irmãos eram doentes, mas tinham a minha mãe que cuidava deles, não os deixava passar fome nem frio. E ele não pedia esmola nem alimento. E eu dizia ao meu esposo, talvez ele seja mudo porque não pedia nada. E comia umas bolinhas de papel que ele tinha em uma embalagem plástica. Aquilo me cortava o coração, pois parecia que não tinha ninguém que cuidasse dele. E nós não tinha nada para oferecer. Passou-se uns dias, levamos a Emily novamente no médico e era dia de pagamento. Naquele dia fizemos o que a gente precisava, sobrou uns 10 reais. Eu disse ao meu esposo, na volta eu vou comprar algo e dar para ele. Porque eu pensei que se desse o dinheiro ele não saberia comprar. Mas quando voltamos, eu entreguei o alimento a ele. Para nossa surpresa, ele respondeu, muito obrigada. Vou guardar para depois, não estou com fome agora. Falava perfeitamente. Começou a nos abençoar, íamos andando e ele nos abençoando. A partir desse dia, não vimos mais ele lá. Na época, não entendemos nada, mas hoje sei que era Jesus provando o meu coração. No meu trabalho, havia uma amiga que falava de Jesus para mim. Dizia, vamos na igreja, Jesus cura, transforma, liberta, Ele salva, Ele vai mudar a tua situação. Ela congregava na Assembleia de Deus e eu dizia que eu jamais usaria saia. Pensava, eu nem tenho roupa para ir na igreja.
Eu só tinha blusinhas de alças. Passou alguns dias, fui levar a Emily para pesar, porque lá em Forquilinha era obrigatório pesar as crianças todo mês. Ela já estava com baixo peso e a barriga muito inchada. A enfermeira disse: se ela não ganhar peso em um mês, eu vou te denunciar para o juizado de menores, pois achavam que eu não estava alimentando minha filha corretamente. Me desesperei. Falei para o meu esposo que ia procurar solução na igreja. Então comecei a ir. Eu ia para a igreja e ele para as festinhas com os amigos. Fui com as roupas que eu tinha, mas comecei a me sentir mal e fui mudando aos poucos. O Espírito Santo começou a ministrar em meu coração que agradava a Ele, pois somos templo do Espírito Santo e temos que agradar a Deus e não aos padrões do mundo. Hoje me visto para o Senhor. Procuro agradar ao Senhor em tudo, no vestir, no falar, no agir. Depois de entregar minha vida a Jesus, me indicaram um novo pediatra. E na primeira consulta, ele disse que ela tinha sintomas de doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Na época era uma doença pouco conhecida. O doutor encaminhou ela para uma especialista e essa doutora olhou para ela e disse que pelo formato do corpo era certo que fosse mesmo. Pediu todos os exames necessários e foi confirmado. E ela já estava com quase 3 anos de idade. A única solução era a dieta, pois não tem tratamento nem cura. Eu me desesperei, porque como tirar tudo que a criança gosta de comer? Então orei ao Senhor e disse na minha oração: eu não aceito isso. Me falaram que tu és um Deus que cura, então eu quero ver um milagre. O tempo foi passando, eu ia para a igreja, meu esposo para festas. Certo dia sofri um acidente no trajeto do trabalho. Fiquei algum tempo sem andar. Passei a depender do meu esposo para ir para a igreja. Certo dia ele esqueceu de me buscar. Nessa época as coisas já tinham melhorado. Paramos de gastar com médicos e remédios, compramos um Fusquinha. Ele esqueceu de me buscar, tive que ir embora a pé. Calejei a mão com as muletas. Falei em voz alta que enquanto eu não voltasse a andar sozinha, não ia mais na igreja. Depois disso, minha fé esfriou. Fui perdendo a vontade de orar, comecei a perder o meu tempo assistindo TV, perdi o ânimo. Já estava andando, mas não queria mais ir à igreja. Certo dia, uma vizinha, serva do Senhor, teve um sonho e veio me contar. Dizia que viu a minha mudança em cima de um caminhão e eu chorava muito. Mas eu, em vez de orar, nem dei ouvidos, nem pensava em me mudar. Continuei como estava. Passou algum tempo, meu esposo começou a falar em se mudar para Araranguá. Mas eu não queria e nem lembrava mais do sonho. Porém, ele acabou me convencendo. Mudamos e fomos morar perto da minha mãe. E ela recebia visitas de algumas irmãs e começaram a me convidar para ir à igreja, levar minha carta de mudança e recomendação que o pastor nos dá quando nos mudamos. Eu dizia que estava cansada, pois trabalhava de madrugada, tinha que dormir cedo. Algumas irmãs pararam de vir, mas uma insistiu, até que, faltando um dia para vencer a carta, pois valia só um mês, eu fui. Mas me olhei no espelho e pensei, o que adianta eu ir para a igreja e meu marido para as festas? Mas fui. Fui em um domingo e na quinta-feira, meu esposo confessou ter uma amante. Dizia estar apaixonado por ela. Ele disse: o teu Deus é tão forte que eu não consigo mais mentir. O meu chão se abriu, mas eu não conseguia chorar, só tremia. Fui trabalhar sem dormir. Quando entrei no ônibus, apagaram as luzes e eu desabei. Chegando no serviço, pela misericórdia de Deus, enxuguei as lágrimas e fui trabalhar. Mas em meio a esta prova, Deus colocou em meu coração o desejo de louvar, que foi uma promessa que Ele me fez quando me converti. Porém, eu era desafinada e a Emily, já com 5 anos, me ensinava a cantar. Ela já nasceu com talento. E eu tive que me esforçar para aprender. Ainda estou aprendendo. Ela pequenina louvava comigo. A minha fé foi renovada, comecei a buscar pelo meu casamento e pela cura da minha filha. Comecei a ouvir testemunhos de cura de câncer e Deus começou a usar profetas para falar comigo, que não era para mim cortar os cabelos, pois Ele usava para curar enfermos. Até então, eu cortava as pontas, não deixava passar da cintura.
Então falei em oração a Deus: se o Senhor vai curar enfermos através dos meus cabelos, cura minha filha e eu não corto mais. Certo dia convidei toda a minha família para ir à igreja. Falei que ia ter milagre naquele dia. Fui louvar ao Senhor, o hino além da medicina. Coloquei ela em uma cadeira no meu lado, pedi para a igreja orar por ela enquanto eu adorava. No outro dia, determinei a cura, dei um pão, comprei uma caixa de bombom. E meu esposo dizendo: se ela passar mal, eu não levo no hospital, tu vai te virar, pois eu ainda não dirigia. Porque quando ela comia uma grama que fosse de qualquer coisa com glúten, dentro de meia hora ela vomitava. E passou a meia hora, nenhuma reação. Ela voltou a comer alimentos com glúten e nada, nenhum sintoma. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Pedi outro exame para a pediatra e ela não quis dar, pois disse que não tinha cura e fazer outra biópsia só ia judiar dela. Disse que se eu parasse a dieta, ela ia ficar com o corpo deformado, não ia crescer nem ser inteligente. Bom, ela é linda, já está na faculdade, sempre foi ótima aluna. Hoje come o que tem vontade e está em perfeita saúde. Por isso tenho tentado ser fiel ao meu Deus, mantendo os meus cabelos da forma que o agrada, pois Ele quem me deu. Ele merece toda a honra e glória. Não são meus cabelos, são do Senhor. No meu casamento, o Senhor tem trabalhado e restaurado. Meu esposo abandonou aquela vida, hoje vive para a família, é um ótimo pai, tem se esforçado para ser um bom esposo. Temos outro filho hoje com 9 anos. A nossa vida financeira foi abençoada. Jesus mudou as nossas vidas e também tem poder para mudar a sua. Basta você procurar agradar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar na sua vida e você verá milagres. Pois Jesus pagou um alto preço por mim e por você na cruz. Tudo o que fizermos para Ele é pouco perto do seu amor por nós. Eu entrego esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.